Amados, hoje nós estamos chegando no final do nosso estudo. Deixa eu abrir aqui rapidinho só para mim. Então, semana passada, só lembrando, nós vimos os sintomas, paramos naquilo ali, né? A gente viu os sintomas que os traumas podem produzir na nossa vida, né? Raiva, aquela coisa da irritabilidade, nós vimos direitinho. E agora nós vamos entrar no final, em que nós vamos ver que é possível a cura, né? Que tem cura, tem solução para o seu problema, para o nosso problema, para as feridas da nossa alma, para os traumas, as marcas que nós passamos no decorrer da nossa vida. Então, nós vamos nessa hora orar, colocar já esse início de estudo nas mãos do Senhor, e logo em seguida a gente vai estar passando aí para vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã abençoada. Obrigado, Deus, porque Tu tem renovado nossas forças, tem nos dado graça e força para estarmos aqui nessa manhã, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha falar conosco, Teu Espírito venha tomar a frente desse estudo, Senhor. Que Teu Espírito venha trazer renovo, cura, restauração sobre as nossas vidas, no nosso interior. Pois, Senhor, Tu sabes, Senhor, quantos de nós temos marcas, temos feridas, temos traumas, Senhor, áreas do nosso interior que precisam ser tratadas. E só o Senhor pode fazer isso de maneira perfeita e excelente, Pai. Então nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e que no decorrer desse estudo Teu Espírito possa tocar lá no profundo do nosso ser e possa trazer um renovo, uma cura interior no nosso coração, Pai. Abre o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, aquilo que será ministrado, aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero começar aqui deixando uma frase que nas minhas pesquisas eu achei muito interessante, é de William Shakespeare, que diz: não posso escolher o que sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Eu achei assim profunda essa frase. Não posso escolher o que sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Então, com relação aos nossos sentimentos, não tem como você deixar de sentir, né? A dor, o sofrimento, a tristeza, né? Vem, a situação trouxe aqueles sentimentos todos dentro de nós. Então, não tem como não sentir, né? Você perde um ente querido, não tem como você não sentir uma tristeza. Você ouve uma palavra dura, não tem como você não se sentir angustiado, né? Não tem como você não sentir, né? Nós somos humanos, né? A gente tem sentimentos, a gente sente as circunstâncias que nós passamos, mas nós podemos reagir de muitas maneiras diante das circunstâncias que nós vivemos, seja uma enfermidade, né? Seja um problema familiar, seja uma perda, né, do ente querido, seja uma tragédia que a gente viva, ou um momento de transição da nossa vida, né, que às vezes causa marcas. Nós temos como ter uma atitude diferente. E aí eu vou passar aqui um versículo que diz, né, Salmo 54:4: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ontem eu cheguei em casa do casamento, e eu com aquela pressa de sentar e poder, né? Eu gosto sempre de, um dia antes, dar uma recapitulada de tudo que eu já estudei, e às vezes o Espírito Santo, né, fala mais alguma coisa. E quando eu estava ali preparando tudo para estudar aquela peça, que eu cheguei em casa já era 10:11, eu queria descansar, porque ontem foi aniversário da minha irmã Lúcia, e a família passou o dia todo com ela lá, comemorando, e também é uma data difícil, ao mesmo tempo de alegria, mas ela perdeu seu marido, tem 3 anos, o filho estava viajando, não ia poder estar com ela, então a gente quis acolher, a gente quis demonstrar o nosso amor e estarmos juntos com ela nesse momento, se alegrando. Foi muito bom. Mas
tinha o casamento à noite, então foi um dia assim cansativo. Quando eu cheguei em casa eu queria estudar para poder dormir logo. Mas aí o meu telefone veio uma mensagem, eu fui lá ver o que era, e era uma irmã pedindo um socorro. Pedindo um socorro, uma irmã de outra igreja, ela falando assim, olha, as devocionais têm abençoado muita gente, eu tenho mandado as devocionais que a gente está gravando, né, para muitas pessoas, e agora a minha vizinha perdeu o seu filho de 30 e poucos anos, de infarto fulminante, e ela está inconsolável. Grave uma mensagem para ela, para eu mandar, porque eu não sei, eu não tenho essa habilidade para falar. Eu queria saber falar, mas eu não sei. Mas o que eu faço? Eu pego aquelas pessoas que têm habilidade, eu pego, peço, e aí eu faço isso, eu mando. E eu falei assim, expliquei para ela que eu tinha tido um dia cheio, né? E que eu, assim que desse, eu ia gravar e mandar para ela. E aí eu peguei e voltei para o meu estudo. E aí ficou aquela coisa dentro do meu coração. Para tudo e grava. E aí o Senhor me deu o texto, versículo, o que eu tinha que falar. E eu fui lá, fiz a gravação e mandei para ela. Uma palavra, porque, amados, a gente tem que aproveitar as oportunidades. É um trauma? É um trauma. É uma ferida, uma angústia, uma tristeza profunda no coração. Nenhuma mãe imagina que um filho vai morrer primeiro que ela. Tão novo, tão cheio de vida ainda, pouco tempo de casado. Então ali é uma palavra que ela vai compartilhar com a mãe, depois vai compartilhar com a esposa que ficou viúva. Então são oportunidades que a gente não pode perder. As pessoas estão precisando de socorro, e o socorro maior que qualquer um pode receber para ser curado dessas marcas e dessas feridas vem do Senhor. Vem do Senhor. O Senhor tem poder. Tem poder. E o texto que eu amo muito, até a Edna também, eu sei que gosta muito desse texto. Está no livro, não está aqui no slide, mas ontem Deus falou comigo. Foi o texto que eu li na gravação que eu fiz. E eu quero agora, o Senhor está me lembrando, e eu vou falar com vocês aqui. Vou ler, que é Isaías 41. 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Glória a Deus. Há momentos que o sofrimento é tão grande que a gente pensa que não vai aguentar, que a gente não tem estrutura. E aí o Senhor fala assim, não tenha medo dessa situação que você está vivendo agora. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou dar graça. A minha mão direita fiel, vitoriosa, vai estar contigo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não nos desampara, o Deus que nos ampara. O Deus que está conosco nos momentos alegres e nos momentos felizes. Ele está conosco. Ele sustenta as nossas vidas. E aqui o texto fala que o Senhor é o nosso ajudador. Todo trauma, seja físico ou emocional, pode ser trabalhado de forma a ser usado como fator de motivação para a transformação da pessoa afetada. Todo trauma, seja físico ou emocional, pode ser trabalhado de forma que ele se transforme em algo positivo, em algo que você vai poder usar como motivação para ver a situação transformada. E aí eu quero agora passar um vídeo para vocês de um testemunho de Nick Vujicic, que é um testemunho breve dele. Ele vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele. É um rapaz que passou por um trauma terrível, mas como ele superou. Torna uma pessoa extraordinária. O que faz uma pessoa extraordinária? Suas habilidades.
Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Koidic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos, quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem o braço direito?" Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar, eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo. Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e um homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a Escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: "Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã"? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei essa verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo.
E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser Nick, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Voigt contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voigt, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. A gente vê na vida dele, né? A graça de Deus. E só Deus para fazer isso, não é verdade? Só Deus para fazer isso. E a gente vê ali exatamente o que eu coloquei ali, né? Todo trauma, seja físico ou emocional, pode ser trabalhado de forma a ser usado como um fator de motivação para a transformação da pessoa afetada. Não é possível esquecer um trauma. O que podemos fazer é ressignificá-lo, ou seja, dar um novo sentido para o que aconteceu. Isso irá lhe dar capacidade de superar o trauma passado e olhar para o futuro. A gente não pode esquecer, não tem como esquecer algo que marcou, né? Que deu aquela sacudida no nosso interior. Mas nós podemos ressignificar essa situação, dar um novo significado àquela situação que marcou, que feriu, que machucou. E no caso do testemunho do Nick foi exatamente isso. No começo, e o trauma não foi só dele, mas o trauma da mãe, do pai, que tiveram que lidar com essa situação. E como que nós vemos ali, que coisa tremenda, como Deus foi agindo. Os pais não se entregaram, os pais continuaram buscando em Deus, né? Buscando o Senhor falar, o Senhor fortalecer. E o que aconteceu? Deus fortaleceu aqueles pais que perseveraram na presença do Senhor, e através dos seus pais, ele foi encorajado, ele foi levado ao Senhor Jesus, e Jesus fez essa obra grande. Ele não ficou preso àquela situação, né? Ele não ficou preso. Então simplesmente ele confiou, e você vê que coisa tremenda.
Ele sem braços, sem pernas, já alcançou mais de 200.000 pessoas para Jesus. Talvez se ele tivesse com braços e pernas não tivesse acontecido isso. Mas por causa daquela situação, né, que ele vivia, da circunstância que ele estava vivendo, vidas foram alcançadas. Então, nós temos que confiar em Deus, que situações que nós passamos na vida, que nos machucaram, nos feriram, Deus pode transformar num grande testemunho, numa grande forma de motivar a gente a continuar. E usar aquilo dali, não para você ficar sofrendo e se lamentando, mas você reagir e você ser um instrumento para abençoar outros. Através daquele problema que você está vivendo, você poder ajudar pessoas que estão vivendo a mesma coisa e não sabem como lidar com a situação. Então, atitudes que podem ajudar na superação dos traumas. A principal é buscar o Senhor, se enchendo da palavra dele. Essa é a primeira coisa, não tem como. Você quer superar um trauma, quer superar um momento difícil que você está vivendo, que você viveu, seja o que for, que marcou, que feriu, que machucou, que trouxe tristeza, que trouxe angústia, busque o Senhor. Persevere em buscar o Senhor. Persevere em buscar o Senhor. E se encher da palavra dele, porque a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela fortalece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Voltando para o livro lá de Isaías que nós lemos, 41, né? Ele vai falar, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita fiel. Deus nunca vai nos desamparar. Aqueles que se chegam a Deus, o Senhor os acolhe, o Senhor os abençoa, o Senhor os sustenta. Aí vem aqui, né? Assuma o passado e centralize-se no futuro. Não adianta você tentar fugir do passado. Você precisa assumir. Você precisa, né, entender que aquilo dali foi um fato, aconteceu. Não dá para apagar, não dá para... isso não devia ter acontecido. Aconteceu, assuma isso. Aconteceu aquela situação. Mas centralize-se no futuro. Né? O que Deus tem para mim agora para frente? O que passou, ficou para trás. O que eu posso... fazer para que essa situação que eu vivi no passado, Deus possa usar como instrumento para a glória dele. Centralize no futuro. Não deixe que aquilo que o diabo venha trazer através daquelas lembranças, venha trazer angústia, venha trazer insegurança, medo ou preocupação, aqueles sintomas todos, né, que a gente viu na semana passada. Fale sobre o acontecimento traumático. Tem muita gente que não quer nem falar, mas às vezes é necessário falar. Falar com uma pessoa de confiança, falar com uma pessoa que tem maturidade, você contar aquela situação num lugar reservado, né? Não é num lugar que você sabe que, né, tá só ali com aquela pessoa, e você falar sobre aquilo. Isso é libertador, Você poder compartilhar, né, daquilo que você viveu, não ficar guardando. Tem pessoas que passaram por situações na vida e que ficam com medo de falar, não querem que ninguém saiba para que a pessoa não seja julgada, né? Então fica com aquilo e aquilo vai corroendo dentro de si e aquilo se torna como um fantasma. Mas quando você acha uma pessoa que você pode contar, conversar, olha, aconteceu isso e isso na minha vida no passado, e isso me fez mal, isso eu me arrependo de ter feito isso, enfim, é libertador. Você sente como que um alívio, que você pode contar, compartilhar com alguém daquela dor, daquele sofrimento. Olha o lado positivo. Tudo tem o lado positivo. Você veja a situação do Nick, situação caótica, nascer sem 2 braços e sem 2 pernas. Mas ele começou, Deus usando os seus pais, ele começou a mudar a visão dele. E começou a olhar positivamente, né? Deus me criou assim com um propósito. Deus tem um propósito na minha vida nessa situação.
que eu vivi. Experimente perdoar. Então, há muitas situações que nós vivemos, que fomos marcados, traumatizados, porque fomos machucados, fomos feridos, e a palavra de Deus nos ensina que nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados. Lá no livro de Marcos, capítulo 11, o Senhor fala sobre isso. Que a gente precisa perdoar para ser perdoado por Deus. Deus não perdoará os nossos pecados, nossas falhas, se a gente está com o coração cheio de marcas, cheio de rancor, cheio de raiz de amargura. Então, liberar perdão para aquelas pessoas que mais machucaram a nossa vida é libertador para nós, principalmente para nós. E existem várias situações, às vezes são os pais que falaram coisas duras para nós, às vezes é um trauma do relacionamento, um divórcio que aconteceu, isso é muito comum, A esposa ou o esposo tem raiva, ódio daquele que traiu, daquele que feriu, e o Senhor fala para nós o quê? Perdoa. Mas Ele que foi o cuidado, libera perdão, porque isso vai fazer bem para você. Para você, principalmente, vai ser libertador. Libera perdão. Libera perdão. Perdoa. Fulano não merece, mas perdoa. Jesus não te perdoou? Jesus perdoou os seus pecados. Jesus perdoou as suas falhas. Quando você chegou a Ele, você veio imundo, veio sujo, cheio das mazelas do mundo, do pecado, e o Senhor te recebeu e te perdoou. E Ele fala para você, vai e faz a mesma coisa. Vai e perdoa também. Libera, Senhor, eu libero o perdão para aquela pessoa que me machucou, que me feriu, que me traiu, que fez tantas coisas, tantos estragos na minha vida. Eu libero o perdão. Você vai ver que é como se fosse um fardo pesado saindo de dentro de você. E você se tornando leve, é libertador perdoar. Pratique exercícios, Coloquei ali que eu acho interessante, Às vezes as pessoas riem, mas isso não adianta. Adianta. Você praticar um exercício, fazer uma caminhada. Experimenta fazer uma caminhada. Bota um fone de ouvido lá e ouvindo um louvor. O nosso corpo, Deus fez tudo tão perfeito que quando você pratica algum tipo de exercício, o seu corpo libera uma substância que vai te dar prazer, vai te dar ânimo, uma substância que vai dar um bem-estar. Então é saudável não só para o corpo, mas para a mente também, O praticar algum tipo de atividade física, de esporte, alguma coisa, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, Vai lá um pilates, alguma coisa. Zezé está rindo ali, Zezé? Porque ela viu o quanto que fez bem, não foi? Como que fez bem, melhorou as dores na perna, Fazer natação, já não está tão novinha assim, e foi lá, meteu a cara e está aí, graças a Deus, cheia de disposição. Glória a Deus, isso faz bem, é bom. Cultive um hobby, Alguma coisa que você sempre quis fazer, alguma coisa que você gosta, Tem pessoas que gostam de artesanato, tem pessoas que gostam de costura, tem pessoas que gostam de andar de bicicleta, eu não sei, andar de patins. Ontem eu estava lá comemorando o aniversário da irmã Lúcia, nós fomos nesse shopping aqui perto, aqui em Jacarepaguá, esse shopping novo, e tem uma pista de patinação bonita lá, O pessoal, cada hora aparece, tem um grupo, um horário que vai aquele grupo mais profissional, que sabe fazer aquelas piruetas todas. Tem outro que vai, um horário que você vai, que é só criança, levando tombo. Mas é um hobby, é uma distração, é algo que tira, distrai a mente. A gente não pode ficar o tempo todo com a mente parada, sem atividade. A gente precisa distrair. A vida não é só trabalho, gente. Tem pessoas que a cabeça dela é só trabalhar. Não, você precisa se distrair. Você precisa também se divertir. Você precisa ter momentos que você vai rir, vai relaxar, vai estar com outras pessoas, vai conversar. Isso é saudável, isso faz bem. Nós precisamos disso. Procure também acompanhamento profissional. Se você está tendo dificuldade de sozinho lidar com essas situações,
procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Né? Deus levantou os médicos para poder nos ajudar. E eles ajudam. O psicólogo vai lá ouvir com toda a paciência, toda a sua história. Ele estudou, ele se preparou para isso, né? Ele estudou sobre a mente humana, como a coisa funciona, e ele vai dar alguns conselhos, principalmente se for um psicólogo temente a Deus. Né? Alguém que crê em Deus, de preferência. Alguém que crê em Deus, que confia em Deus, vai poder ajudar você nessa sua trajetória. Né? E às vezes é necessário até tomar uma medicação, né? Alguma coisa que vai aliviar aquela ansiedade. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui no casamento que passando por uma situação traumática que foi perda de emprego. A perda de emprego trouxe um trauma na vida dessa pessoa. E essa pessoa passou depois disso a não conseguir mais dormir. Não consegue mais dormir, está sempre ansiosa, aquela pessoa. E aí ela falou assim, eu tive que agora tomar uma medicação para me ajudar a controlar isso. E eu fui falando com ele, sim, é importante, só nesse período de crise, você toma essa medicação, vai ajudar você a dormir, descansar, e nesse período, continua buscando ao Senhor, vem à casa do Senhor, vai se enchendo da palavra de Deus. E essa pessoa estava contando para mim que ela veio num dos cultos, já tinha tempo que ela não vinha, veio nos cultos, e depois daquele dia que ela veio no culto, que ela foi abençoada, Deus começou a renovar, e agora ela está orando, coisa que ela não estava fazendo, está orando de noite, está orando pela madrugada. Eu falei assim, glória a Deus, você está vendo como um dia que você veio na casa do Senhor, o que Deus fez? E olha o que Deus pode fazer ainda mais se você perseverar nisso. Ontem conversando aqui no casamento. Então são atitudes simples, mas que podem trazer uma mudança do quadro emocional que você está vivendo. E agora eu quero falar de exemplos na palavra de Deus que nós encontramos. Eu falei aqui do exemplo do Nick, passei aqui o vídeo para vocês dele, né? A forma como ele superou, né? O fato de ter nascido sem braço, sem perna. O pessoal que chegou depois, que não assistiu o vídeo, se você chegar na internet e procurar lá o testemunho de Nick, sem braço, sem perna, se botar lá, você vai achar, tem vários vídeos dele lá na internet, excelentes, dele contando até mais detalhes do que esse que eu passei aqui. Ele superou com a ajuda da graça, e a graça de Deus, e também com o apoio da sua família. E exemplos da Bíblia que a gente pode encontrar. José, todo mundo conhece a história de José, as injustiças, né, as lutas que José enfrentou, né, foi rejeitado ali pelos seus irmãos, vendido como escravo. Aquele que tinha tudo, perdeu tudo. E a palavra de Deus conta lá a trajetória da vida de José. José teve, quando morava com seus pais, ele teve sonhos dados por Deus, em que ele se via numa posição de autoridade diante de todos, diante da sua família, diante de todos. E ele teve um sonho, depois ele teve outro sonho, e ele talvez imaginasse que aquilo fosse acontecer logo. Mas teve um processo que ele teve que passar. Ele passou por um processo de aprendizado, ele foi trabalhado por Deus. A Bíblia fala que os irmãos dele venderam ele. Depois que ele foi vendido, Deus abriu as portas para ele, em vez de ir para uma prisão, para um calabouço, ele foi para a casa de Potifar. Ali o Senhor abençoou. Nós vamos ver o tempo todo do sofrimento de José. Ele não abandonou Deus. Ele não questionou Deus. Por que Deus? Deus, tu não me livrou disso. Então agora eu não quero servir mais a Deus. Tem pessoas que são assim. Quando passam por alguma situação, questionam o amor de Deus. Abandonam a Deus porque estão passando por aquela situação. Deveria ser o contrário, né?
deveria correr para os braços de Deus. E foi isso que José fez. José não abandonou Deus nos momentos mais caóticos que ele passou. Ele não acusou Deus por causa daquilo que ele estava vivendo. Mas ele simplesmente, ele aceitou aquela situação e ele continuou a vida dele. Ele não deixou a vida dele parar por causa daquele problema. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele deu o melhor dele. Colocou a vida dele nas mãos de Deus. E o que a Bíblia diz? Que Deus abençoou a vida de José na casa de Potifar. Ele foi colocado à frente de tudo. Mas chegou um outro momento. Surge outra injustiça. A mulher de Potifar arma para cima dele, né? Aquela situação que todos já conhecem, né? Ela tenta o rapaz foge, deixa a capa ali, ela pega e acusa, fala para o esposo que ele tentou, né, abusar dela. Todo mundo acredita, está ali a prova, a capa na mão dela, e mandam prender José. José vai para a prisão, fica lá na prisão. Quando chega na prisão, o que acontece? Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar? Não, ele dá o melhor dele. O melhor dele. Mesmo diante das injustiças, do sofrimento, ele dá o melhor dele. E o que a palavra de Deus fala? Que o carcereiro coloca tudo da prisão nas mãos de José. E José passa a administrar todo o cárcere e conhecer os prisioneiros. E 2 prisioneiros que estão lá têm 2 sonhos. E José percebe, José está atento. Tanto o problema que ele está vivendo, mas ele se importa com o problema dos outros. Que exemplo tremendo, não é? De superação. Eu estou passando por um problema, mas eu não esqueço do problema do meu próximo. Eu olho para o problema do meu próximo e eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. Eu não estou centralizada em mim somente. Eu, o meu problema, a minha vida, a minha situação. Não. Eu consigo ver, por causa do meu relacionamento com Deus, eu consigo ver a necessidade do meu próximo e eu me coloco à disposição para poder ajudar e socorrer. Nessa disposição, Deus está operando na minha vida. Deus está tratando na minha vida. Deus está me levando para o caminho dele, me conduzindo ao propósito dele. José vai e pergunta: o que houve com vocês? Por que vocês estão com um semblante triste? Eles contam para José que tiveram um sonho, cada um conta o seu sonho, e José fala assim: a interpretação pertence ao Senhor. Então, Deus vai dar a interpretação. E Deus deu, Deus é fiel, Deus contempla o coração cheio de fé e confiança nele. Dá a interpretação para José. José interpreta, e mais uma vez, José sofre uma injustiça. José chega e fala assim: olha, a palavra lá do sonho, tudo se cumpriu. Um dos presos morreu e o outro recuperou o trabalho, o emprego. E aí José fala: lembra de mim, fala de mim lá para Faraó, para eu sair, porque eu vim para cá, para essa prisão injustamente. O que acontece? Ele é esquecido. O rapaz que foi abençoado, que saiu, teve o seu sonho interpretado, saiu da prisão, voltou a trabalhar para Faraó, esquece de José. José poderia falar assim: meu Deus, a minha vida é uma desgraça mesmo, tudo dá errado para mim. Ele não podia falar isso? Muitas vezes a gente não fala isso. Aqueles dias que você sai de casa, você dá um tropeção na rua, né? Você perde o ônibus, você perdeu o dinheiro que estava no bolso, e vai acontecendo um monte de coisa naquele dia, e você diz assim: cara, está dando tudo errado para mim hoje. Eu devia ter ficado em casa, não devia nem ter levantado da cama. A gente começa a murmurar. Mas aí a gente volta aqui para o exemplo de José, que mesmo diante de tanta coisa aparentemente dando errado, Deus estava levando ele para o propósito. Para o propósito. E ele parece que ele percebe que Deus está no controle da vida dele. Que mesmo tudo acontecendo, ele consegue ver as bênçãos. Tem pessoas que só vê os problemas e não consegue ver nada de bom em todo o processo. Ele foi vendido pelos irmãos? Foi. Foi duro? Foi. Mas ele não foi
para o lugar onde todos os escravos vão. Ele pega e vai para a casa de Potifar. É claro que a gente sabe que quando ele vai para a prisão, lá no livro de Salmos, fala que José teve um momento que ele ficou preso em corrente. Tem um salmo que fala, até esqueci de anotar esse texto, mas tem um texto que fala que José, quando estava na prisão, então tem um período, os períodos de sofrimento e os períodos que Deus abre portas e abençoa por causa do testemunho dele. Talvez quando ele foi para a prisão, ele não foi logo sendo colocado numa posição de destaque. Ele vai, talvez fica acorrentado, fica preso, mas por causa do testemunho dele, por causa do posicionamento de José, Deus muda as circunstâncias e coloca ele numa posição de destaque de novo. Passam-se 2 anos na prisão. 2 anos não são 2 dias, gente. 2 anos não são 2 semanas. Ele poderia ter desanimado? Poderia. Mas a palavra de Deus diz que o coração de José permaneceu firme com Deus, confiando em Deus. E nesse processo, esses anos todos que foram passando, Deus foi curando, restaurando o interior de José. Até que Faraó tem o sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. E aí o homem lá que estava na prisão lembrou de José. Eu quando estava na prisão, teve um rapaz lá, um hebreu, que interpretou o sonho e tudo que ele interpretou aconteceu. Faraó manda chamar José. José chega, interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. E ali, eu quero agora ler o texto que está aqui. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, no primeiro nascimento do primeiro filho dele no Egito, ele fala: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Não é que ele teve uma amnésia e apagou tudo da mente dele, não. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele não ficou preso àquela situação de sofrimento. Ele não deixou, Deus não permitiu que ele ficasse aprisionado àqueles sentimentos de tristeza, de angústia, de frustração, de decepção que ele sofreu. Ele seguiu em frente. Ele prosperou, ele reconhece: Deus me prosperou na terra que eu sofri. Na terra, porque ele passou por um processo. Então nós vemos aqui uma história de superação, de traumas, de marcas profundas na alma. O Senhor deu vitória para Josué. Agora ele teve um posicionamento. Lembram do parágrafo passado que a gente leu aqui? Da gente ressignificar aquela situação que nós vivemos de trauma? Nós podemos ficar estacionados naquela situação, parar no tempo e ficar remoendo na nossa memória tudo que a gente viveu, tudo que a gente sofreu, ou a gente partir para frente, caminhar, seguir em frente, tomar um posicionamento de confiar em Deus, que Deus vai abençoar minha caminhada, independente do que aconteceu no meu passado. O seu passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo em Cristo. Amém. Cristo faz tudo novo na nossa vida. Amém. Aleluia. Ele nos ajuda, como está lá escrito em Isaías que nós lemos, 41. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda com a sua destra fiel. Aleluia. E Ele diz para nós: não temas, nem te assombres diante dessas circunstâncias que você viveu. Então, no capítulo ainda 45, disse José a seus irmãos. Passado o tempo, o pessoal que está aqui já conhece essa história, né? José interpretou o sonho, 7 anos de fartura no Egito, 7 anos de escassez que viria. Quando vem a fome, o que acontece? Os irmãos, a família de José vem para o Egito, porque eles ficam sabendo que no Egito tem fartura.
tem alimento. E eles vêm para comprar alimento. Quando eles vêm, eles dão de cara com o seu irmão. Não reconhecem no início, mas logo depois José se apresenta, porque José passou por uma modificação. Né? Todo mundo sabe que o egípcio, ele se vestia, era totalmente diferente dos povos que estavam ao seu redor. Então eu creio que esses 13 anos aí que os irmãos ficaram sem ver José sofreu uma mudança física muito grande, né? A ponto deles não conhecerem o irmão. E aqui o texto vai dizer o momento em que José se faz conhecer, né? Ele se dá a conhecer a seus irmãos. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Então ele está mostrando aqui que ele entendeu o propósito de Deus. Tudo que eu passei foi para que Deus tinha o propósito de usar a minha vida para salvar a humanidade, salvar a minha família, o meu pai, meus irmãos, e salvar muitos da fome. Ele consegue entender o propósito de Deus. E isso é um ensinamento para nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que você passou de sofrimento, de luta, Deus transforma em algo abençoado, que vai glorificar o nome dele e que vai fazer de você uma pessoa mais forte, mais experiente. O outro exemplo, Jefté. Eu não vou ler, eu vou só comentar aqui. Jefté foi um juiz de Israel. A palavra de Deus diz que ele era filho de Gileade e ele nasceu filho de uma prostituta. Gileade traiu a esposa, se deitou com uma prostituta e dessa prostituição ele teve Jefté. E Jefté nasceu, não pediu para nascer, mas nasceu numa situação dessa, foi rejeitado pelos seus irmãos, porque no casamento de Gileade ele tinha esposa, ele tinha filhos, e os filhos de Gileade pegam e expulsam Jefté de casa, e o pai não faz nada. O pai não se intromete: vocês não podem fazer isso, ele é meu filho, apesar de ter nascido numa situação dessa, ele continua sendo meu filho. Não, o pai não faz nada, o pai se ausenta numa hora tão importante da vida de Jefté. E Jefté é expulso de casa, o pai ignora isso, não dá o mínimo de atenção para ele. Trauma. Jefté vai para uma outra cidade, lá homens, de má índole se juntam com ele. A Bíblia diz que ele era um guerreiro, era um homem valente, e passaram-se os anos. Os irmãos de Jefté envelheceram e veio o inimigo, tentou tomar a terra deles. O que eles fazem? Procuram Jefté. Quando procuram Jefté, falam assim: vocês estão me procurando, vocês que me mandaram embora, estão me procurando agora para pedir ajuda? Assim, vem e lidera sobre nós. Vem e lidera sobre nós. Aqueles que pisaram, aqueles que perseguiram, aqueles que maltrataram, estavam voltando lá pedindo ajuda a Jefté. O que Jefté faz? Jefté vai. Jefté busca ao Senhor. O nome de Jefté está na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. O nome dele está lá. Aquele que foi filho de uma prostituta, mas foi um homem cheio de fé. Ele foi um guerreiro valente, que mesmo diante de toda a amargura que ele sofreu, da sua família, a rejeição do pai, dos irmãos, ele se levanta, ele é colocado como líder. E outro exemplo que nós temos na palavra é Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Mefibosete foi filho de Jonatas, aquele que era amigo de Davi, filho de Saul. A Bíblia diz que quando ele tinha 5 anos, ele sofre um acidente. A ama dele, a serva que cuidava dele, quando soube que o pai e o avô tinham morrido, ela foge, porque os inimigos vêm para tentar destruir a terra e prender e matar todo mundo da família real. Então a serva foge com ele no colo. E quando ela foge, ela leva um tombo, ele cai e ele fica coxo dos 2 pés. Trauma. Aquele que era filho do rei, que ele tinha direito a uma herança abençoada,
A Bíblia diz que ele foge, que a mulher foge com ele sofre esse acidente e ele vai para uma cidade chamada Lodebar. E quando ele chega nessa cidade, essa cidade era o lugar onde ficavam os leprosos, as pessoas rejeitadas da sociedade ficavam nesse lugar. O nome da cidade significa esquecimento, lugar de esquecimento. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele foi esquecido. Foi esquecido durante 20 anos, ele ficou em Lodebar, na cidade de Lodebar, esquecido. Ninguém procurou saber, ninguém quis saber de nada. Ele ficou como sendo um escravo. Aquele que era príncipe se tornou um escravo da situação que ele estava vivendo. Mas Deus que não desampara, o Deus que não abandona ninguém, lembrou-se que Jonatas era um servo abençoado. Jonatas foi fiel ao Senhor. E porque Jonatas foi fiel, Davi lembrou: tem alguém da família de Jonatas para eu abençoar a vida do meu amigo que foi tão fiel. Eu quero abençoar alguém. E aí alguém lembra daquele que foi esquecido. Tem sim um Mefibosete que está lá em Lodebar. E Davi fala: traz ele de volta. Vou restituir tudo que era da família dele para ele. Tudo que era de Saul passa agora para Mefibosete. E o Senhor, e Davi pega e fala assim: agora você vai comer todos os dias à mesa do banquete do rei. Aquele que estava no lugar de esquecimento passa agora a ser tratado como príncipe. Deus restaura a vida de Mefibosete. Deus restaura aquele que estava coxo, que poderia continuar sendo rejeitado. Foi acolhido e passou a se alimentar no palácio do rei. Então, amados, Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que cura. Deus é o Deus que muda as circunstâncias da nossa vida. Agora, nós precisamos ter um posicionamento diferente. E eu quero que o Rodrigo mostre aí uma foto. Pedir para ele só mostrar, a gente já está encerrando. Tem a imagem desse rapaz que parece que a mente dele está deteriorada, né? A cabeça dele está... Tem outro ali que ele está pulando um desafio, né? Alguma coisa ali, tinha um abismo, ele pula por cima do abismo e segue em frente. Aqui tem um lugar assim paradisíaco, né? Um lugar de descanso. Glória a Deus. E tem aqui um túnel e o fim do túnel. Uma luz, um lugar maravilhoso no fim desse túnel. E aí eu pergunto para você, em qual situação dessas você se encontra? Olhando para essas fotos aqui, você olha para essas fotos e diz: qual dessas fotos você se identifica? Você se identifica com a letra A? Um rapaz que ainda está com a cabeça perturbada com um monte de coisa? Você se encontra na situação da foto B? Que estou seguindo em frente, estou pulando os obstáculos e confiando em Deus? Eu estou vivendo em paz e tranquilidade porque eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida. Eu estou vendo uma luz no final desse túnel. Estou ainda no túnel, mas eu estou saindo dele, com a graça e a ajuda de Deus. Para você refletir aqui, qual situação que você está vivendo dessas 4? Seja qual for, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Confie no Senhor. Você vai superar, você vai vencer. Deus é que está dando essa palavra aqui. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você diagnosticou que você tem um problema para você vencer, para você superar? Deus está falando com você: eu vim para os quebrantados de coração, eu vim para consolar todos os que choram, eu vim para curar os abatidos de espírito. Foi isso que Jesus veio fazer.